Por isso que eu falo sempre que planejar os tributos, recuperar, olhar para o passado, olhar para frente, qualquer diferencial que a gente consiga visualizar e introjetar na companhia é uma grande diferença, né? Numa carga tributária tão alta, tão complexa, qualquer economia fiscal que a companhia consiga incorporar nos seus ativos representa muita coisa. Nós temos visto aí notícias, aí saíram várias notícias aí das redes, grandes redes de varejo, que contabilizaram aí créditos fiscais, a questão do PIS/COFINS, exclusão do CMS, nós vamos falar um pouco sobre isso, que consolidaram economias fiscais, suas ações transitaram em julgado agora, e no todo, redes aí contabilizando 2 bilhões de reais de crédito fiscal. Imaginem uma massa de créditos desse, que enfim é liquidez, né? É caixa na companhia, no momento de crise desse. É um grande diferencial, né? Por que isso? Porque as empresas no ano passado agiram, né? As empresas contestaram, as empresas buscaram seus direitos e buscaram recuperar créditos fiscais. Daí a importância de que as companhias sempre pensem nisso, né? É lutar não só com relação ao caixa imediato, com relação a banco, com relação a passivo trabalhista, isso é claro, tem que ser feito, é um incêndio, tem que se apagar, mas é sempre olhar para essa alternativa tributária como também um ponto muito fundamental em ganho competitivo, em geração de caixa e principalmente nesse momento que nós estamos passando de grave crise econômica, né? Bom, quando a gente fala de recuperação de créditos tributários, aqui é mais um conceito, e planejamento tributário, basicamente a gente fala de duas fases, né? Dois canais para que esse planejamento tributário, essa recuperação de créditos possa acontecer. Na primeira fase aqui, é tudo aquilo que o fisco me permite fazer e que eventualmente eu não faço, seja por desconhecimento da norma, seja por não ter o conceito daquela possibilidade fiscal. Então, o regulamento do tributário me permite, o fisco me permite, aquele crédito tributário eu posso tomar, e eventualmente eu não tomo, esqueço, deixo para lá, né? E isso, por incrível que pareça, é muito mais comum do que se imagina, né? Então a empresa tem que sempre visitar ou revisitar os seus procedimentos fiscais, revisar os seus procedimentos fiscais e verificar eventualmente o que dentro do regulamento tributário se permite ser feito e eventualmente a minha gestão fiscal não está fazendo. E aí são várias as hipóteses, eu não vou ficar me alongando aqui ponto a ponto sobre essa questão. O importante é ter sempre essa visão de sempre se revisitar os procedimentos fiscais, inclusive no passado, né? Porque nós vamos ver que o passado também nos interessa. Segundo momento, vamos dizer assim, uma etapa desse estudo, dessa estratégia, ela diz em relação àquelas normas em que há uma certa colidência. O fisco não me permite fazer isso, mas há uma norma legal superior, né? Ou uma interpretação de tribunais, que a gente chama, nós advogados, de jurisprudência, que me permite fazer. Então, ali eu tenho uma colidência. O fisco diz uma coisa, mas uma norma superior, uma lei ou a própria Constituição diz outra. E aí eu tenho que me socorrer para valer o meu direito a uma ação judicial. Então, tudo que tem um campo de discussão, um campo de colidência, um campo de conflito de interpretação entre o fisco e normas superiores, interpretadas ou não pelos tribunais, jurisprudência, justificam o ajuizamento de ações judiciais. É aquilo que nós estamos vivendo hoje aí, quando a gente fala do tema macro, exclusão do ICMS e PIS/COFINS. O que aconteceu com essa história? Para o fisco, o ICMS integrava a receita bruta. Portanto, eu teria que tributar o PIS e o COFINS sobre a receita total, incluindo o ICMS. Lá atrás, iniciaram-se, então, discussões judiciais falando assim, peraí, mas o ICMS não é meu faturamento, ele não compõe a minha receita. Essa imposição fiscal aqui está errada. Judiciário, me diga aqui se está certo ou não. Ações judiciais que foram chegando ao exame do Supremo Tribunal Federal, que em 2017 disse lá que, de fato, o ICMS não é receita da empresa e, portanto, ele não pode incorporar o faturamento, incorporar a base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS.
Então, tem um claro exemplo aí de colidência da norma, da posição do fisco, com norma superior, no caso, a Constituição Federal, devidamente interpretado o conflito por decisão do Supremo Tribunal Federal, ação judicial. Essa linha que divide as duas fases, eventualmente, ela é esticada, ou esse limite é diminuído, em função, seja da posição firme dos tribunais em relação a determinada norma fiscal, combinado com a necessidade ou a premência de caixa da companhia. Esse é um exame que tem que ser feito sempre com muito cuidado, sempre sob o ponto de vista jurídico e com as balizas do risco versus oportunidade. Digo isso pelo seguinte: uma ação judicial demora muito tempo, né? Nosso judiciário é lento, infelizmente é muito lento. Essa questão, por exemplo, da exclusão do CMS e PIS/COFINS, até a decisão do Supremo, tramitou nos tribunais há 20 anos. Né? Essas ações começaram a serem ajuizadas de forma mais massiva em 1998. Então, vocês vejam, até 2017, nós percorremos aí muito tempo. A ação judicial demora. E, a rigor, eu só posso tomar o crédito gerado pela ação judicial quando ela transita em julgado, quando ela termina, né? Antes eu não posso me valer daquele crédito fiscal. Então, eventualmente, essa linha que divide essas duas fases do trabalho pode, eventualmente, ser encurtada, divisa, dentro de um contexto de análise jurídica da oportunidade. Vou dar um exemplo. É um trabalho que é muito comum hoje nas companhias, revisar os créditos de PIS/COFINS, considerado conceito de insumo. Nós vamos falar um pouco disso adiante. Mas o Superior Tribunal de Justiça decidiu recentemente que tudo aquilo que é estritamente ligado à minha atividade econômica, atividade que eu presto, tem o condão de gerar o crédito no regime do PIS/COFINS, regime não cumulativo. Então, o Supremo, o STJ, desculpem, trouxe um conceito de essencialidade ao insumo, aquilo que está ligado à minha atividade econômica. Não é o conceito da Receita, é o conceito do STJ. Quer dizer, o STJ ampliou a possibilidade de creditamento do PIS e COFINS. Quando eu olho para essa decisão do STJ, ela me inspira, com os devidos cuidados, não uma ação judicial, mas um procedimento de autolançamento em que eu vou revisitar minha base de crédito dos últimos 5 anos, ver o que o meu departamento fiscal, que a minha contabilidade apurou de crédito, e eventualmente identificar naquela lista de créditos que eu não utilizei, daqueles insumos que eu não tomei o crédito, aqueles que de fato são essenciais para a minha atividade. Recentemente, nós tivemos uma decisão do CAF, né, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, no sentido de admitir, por exemplo, como essencial, as verbas de marketing para empresas de varejo. Quer dizer, tudo aquilo que eu invisto em publicidade, propaganda, marketing, é essencial para a minha atividade e, portanto, balizaria o aproveitamento do crédito. É um exemplo apenas para que a gente possa entender que esse liame entre a primeira fase e a segunda do planejamento tributário, eventualmente é encurtado em função de conceitos, em função de decisões, em função de interpretação. Agora, quando eu não posso encurtar isso, quando eu não tenho esse campo de segurança, aí eu tenho que me valer de uma ação judicial, a não ser que eu queira, eventualmente, arriscar-me mais e tomar o crédito, e aí a gente já entra num campo de maior risco, sempre dentro desse exame risco versus oportunidade. O nosso trabalho é sempre inspirado com muita cautela. Então, tudo aquilo que não tem uma segurança ou uma decisão mais substancial a respeito, a gente caminha para o lado da ação judicial. Do lado de cá, nós não temos planejamento tributário, nós temos sonegação, nós temos fraude, nós temos crime. E aqui, infelizmente, o que a gente vê aí, depois de 30 anos de advocacia nessa área, é que as empresas, às vezes, premidas por uma necessidade de caixa, dispensam o cuidado, dispensam o exame, dispensam a análise mais cuidadosa, né? Análise científica das questões fiscais, e parte direto para esse campo aqui,
né, se submetendo a procedimentos que não têm a menor sustentação. Saiu a semana passada, se não me falha a memória, uma notícia de uma quadrilha que foi desbaratada pela Receita Federal, Ministério Público, que vendia um crédito de terceiros. Gente, essa oferta é muito comum no mercado. Tomem muito cuidado com isso, né? No caso específico, me pareceu ser uma situação em que se vendia um crédito supostamente de terceiro, homologado perante a Receita Federal do Brasil. Esse crédito era transferido, essa quadrilha recebia lá 30%, 40% do valor devido do tributo mês a mês, após cada compensação. Só que as compensações não existiam. Eram fraudadas, evidentemente, por documentos, decompos, perdecompos, retificações, sem sustentação. Parece que havia, nesse caso, até um conluio de alguém da Receita Federal, isso que eu vi da notícia. Evidentemente, é um procedimento que não tem sustentação alguma, e quando ele explode, a empresa às vezes está de boa fé, então ela é uma lesada, ela pagou o que não devia para essa gangue e continua devendo o tributo, e eventualmente pode até estar envolvido num procedimento mais complexo, mais difícil, um procedimento penal. Então, muito cuidado com ofertas nesse mercado de créditos de terceiros. A Receita Federal já há 20 anos ou mais não permite a transferência de crédito tributário de uma empresa para outra. Então, muito cuidado com esse tipo de oferta. Não dispensem o trabalho exaustivo de estudo e de consultoria em relação às possibilidades legais de recuperação de créditos tributários e planejamento tributário. Eu costumo dizer o seguinte: se a oferta é tão boa, se o negócio é tão bom, por que o cara não ficou com aquilo, né? Quer dizer, se ele tem um ativo tão bom na mão, para que ele vai vender aquele ativo? Então, essa é a pergunta que os senhores devem sempre fazer frente a ofertas dessa natureza.